Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, Josi, pastor, Alzira, Kevin. Nós estamos começando, então, hoje a 28ª temporada do Upgrade, com a honra e glória de Deus. E eu convido você para uma breve oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada também pelas suas misericórdias que se renovaram. Pedimos a sua companhia neste dia, nesta semana. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre essa temporada, mais uma do Upgrade para a honra e glória do seu santo nome. Abençoe o orador dessa semana, o Batista, que ele fale inspirado por ti e que cada pessoa que participar possa receber a porção da tua palavra, possa receber, Senhor, o teu conhecimento, a tua sabedoria e que essa semana seja transformadora em nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E eu convido você nesta manhã para a gente louvar ao Senhor com o hino Jesus de Nazaré. Ouço multidões aqui e pessoas ao redor. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Seu exemplo aqui deixou, semeando muito amor. Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação a ti dará, e feliz sempre serás. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Sim, ele virá outra vez para levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza, nem mais dor. Sim, ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Vamos começar hoje mais uma temporada do Upgrade.
E nessa temporada nós temos aqui a companhia, o nosso orador é o Batista. O Batista é um amigo de há muitos anos, né, Batista? E você é muito bem-vindo aqui. Espero que você se sinta bem aqui nesse grupo, nesse pequeno grupo online, e possa continuar aqui com o Upgrade nas próximas vezes, né? As pessoas que estão novas aqui com a gente também, Vira, a Kellen, acho que são essas por enquanto. Sejam muito bem-vindas. E, Batista, que Deus te abençoe, Deus te use, Deus possa falar conosco através de você e todas as pessoas aqui possam absorver ricamente da palavra de Deus. Seja bem-vindo. Se você pudesse apresentar para o pessoal que não te conhece, falar um pouquinho de você, o que você quiser falar, fique à vontade, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe. Gratidão aí pelo convite para nós compartilharmos aqui juntos a palavra do Senhor. Por isso o tema Jesus, você e eu, juntos com Cristo, tudo fica diferente. Então, quero agradecer o convite e durante a semana eu me apresentarei aí com mais tempo. Por hora, quero dizer que sou um um rapaz cristão que ama Jesus e que almeja vê-lo em breve. E quanto mais pessoas estiverem unidas neste propósito, melhor. Vou fazer uma oração com vocês e depois nós iremos para o nosso tema de hoje. Vamos orar. Querido Deus, somos gratos ao Senhor pelo privilégio da vida, pelo despertar. O Senhor nos trouxe a este momento para refletirmos sobre a Sua palavra. Privilégio grandioso nosso termos acesso às preciosidades da Bíblia, sob a orientação do Senhor Deus e Espírito Santo. O Senhor quer preparar um povo para o grande dia da volta de Jesus. E é fundamental que estejamos reunidos em comunhão, buscando a Tua presença, o batismo diário do Espírito Santo, para não somente estarmos prontos para aquele dia, mas também para levarmos a tantos outros, a mensagem do Evangelho. Assim que o Senhor nos abençoe durante essa semana e que a mensagem de hoje, mesmo que seja simples e curta, surta um efeito poderoso em cada um de nós. Abençoe os amigos que estiverem participando conosco. Cuide de cada um e seja a voz que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Qual será o segredo da vida cristã vitoriosa? Eu me batizei em 1996, então era bem garoto. Aprendi muitas coisas, ouvi muitos sermões. Sempre tinha aquela sensação de que eu deveria me esforçar muito para agradar a Deus. E, ao mesmo tempo que era pregado sobre justificação pela fé, também dava uma impressão de que tinha algo que eu precisava fazer para ser salvo. Havia muitos apelos, né, para a questão de você dar bom testemunho, de você ser um fiel dizimista, lutar contra o pecado. Então, dava aquela sensação de que eu deveria sempre fazer algo. E eu me lembro bem que começou a pesar bastante a decisão que eu tomei de servir a Jesus, ter me batizado aos 14 anos, porque por mais que eu me esforçava, menos eu conseguia resultado. E tem algumas coisas na vida que nós só aprendemos com o tempo. E com o tempo eu aprendi algo que realmente faria diferença na minha maneira de viver a vida cristã, a minha maneira de perceber o próprio Jesus Cristo e como
isso não somente impactaria a minha vida, mas a vida de pessoas com quem eu entrasse em contato e tivesse então a oportunidade de compartilhar o que vou compartilhar com vocês aqui agora. Então, o segredo da vida cristã vitoriosa é eu me esforçar para não ser um pecador, sendo que eu já nasci em pecado. Na verdade, aliás, eu já venho ao mundo como pecador. Será que o segredo da vida cristã vitoriosa é eu me esforçar para não atrasar nenhum dízimo, sabe, frequentar todos os cultos, me esforçar para não falar palavras de baixo calão? Ou será que o segredo da vida cristã vitoriosa passa por um outro caminho? Então, quero compartilhar com vocês algumas coisas. Espero que seja uma grande bênção, como nós já oramos. E quero ler alguns textos com vocês, se vocês quiserem acompanhar. O primeiro texto está em Filipenses, capítulo 2, verso 12. Filipenses, capítulo 2, verso 12. É um texto bem conhecido, e lá diz que nós devemos operar a nossa salvação com tremor e temor. Veja bem, olhando apenas este versículo, dá-se a impressão de que realmente o cristão ele precisa se esforçar para não pecar, precisa se esforçar para não atrasar os dízimos, precisa se esforçar para não perder cultos. Ele precisa se esforçar, porque ao fazer isso, ele está garantindo a sua salvação. O cristão ele tem que se esforçar para ler os periódicos da igreja, tem que se esforçar para dar um bom testemunho. E aqui Paulo diz: operai a vossa salvação. Então, será que quando eu me esforço para ler os periódicos, será que quando eu me esforço para dar um bom testemunho, quando eu me esforço para não cometer pecados, eu estou operando a minha salvação? Então, se nós olharmos apenas para este versículo, nós temos essa impressão mesmo. Aí nós vamos lá na igreja e alguém pergunta: irmãos, o que nós precisamos fazer para estarmos salvos com Cristo? Alguém levanta a mão. Não podemos comer carne, não é? Não podemos faltar aos cultos. Nós temos que lutar contra a nossa natureza carnal pecaminosa. E aí você vai olhando para dentro do coração, vai refletindo, fala assim: mas será que esse é o caminho? Porque quanto mais eu faço isso, mais disso eu faço. E aí nós entramos naquele conflito do apóstolo Paulo, quando ele diz: o que eu quero fazer eu não consigo, e aí aquilo que eu não desejo é o que eu mais faço. É por isso que aquela chave bíblica que está lá em Isaías vai dizer assim: um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Então nós temos que contextualizar. Às vezes ler o capítulo inteiro, o versículo que está acima, o versículo seguinte. E aqui, quando nós lemos o versículo 13, nós lemos o mesmo Paulo dizendo que é Deus quem opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E eu aprendi cedo que a Bíblia não se contradiz, mas se nós olharmos de maneira irrefletida aqui, parece uma contradição. No verso 12, Paulo, ele diz que eu tenho que operar a minha salvação. E no verso 13, ele diz que é Deus quem opera a minha salvação. Então, qual o segredo da vida cristã vitoriosa? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro, na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 12. Se você estiver com a sua Bíblia, é até importante que essa semana você traga a Bíblia. Nós vamos ler bastante aqui a Bíblia, tá bom? 1 João, capítulo 5, verso 12. E ali tem um texto maravilhoso, um texto lindo. Esse texto aí, nós deveríamos levá-lo na mente o tempo inteiro. Diz assim, ó: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vocês se lembram daquele versículo que está lá em João capítulo 14, verso 6? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Se lembram também daquele que está em João capítulo 5, verso 39 e o verso 40? Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. No verso 40, ele fala sobre a importância de buscá-la. Olha, vocês querem ter a vida eterna, mas vocês não vêm a mim. Não é interessante isso? Então, agora nós lemos aqui em 1 João 5, 1 João capítulo 5, verso 12. Aquele que tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então, lá em João capítulo 5, verso 39 e 40, quando Jesus dialoga com aqueles judeus que não aceitavam o seu ministério messiânico, ele diz assim, olha, eu me impressiono com vocês. Vocês examinam as escrituras porque vocês almejam a vida eterna. E vocês estão certos. Vocês estão certos. Porque ao estudarmos as escrituras, nós encontramos o caminho, só que vocês não estão conseguindo discernir o caminho enquanto estudam. Porque eu estou aqui na frente de vocês e vocês não me reconhecem, e não me reconhecem nas páginas sagradas. Aí é o grande paradoxo da vida. Desejar a vida eterna, mas sem desejar a fonte da vida eterna, que é Jesus. E aí nós vamos agora para um texto maravilhoso que está lá em João capítulo 15. Abra sua Bíblia aí, em João capítulo 15, nós vamos ler ali dois versos, o verso 7 e o verso 8. O verso 7 fala que devemos permanecer. E o verso 8 fala dos frutos. Olha que coisa interessante. No verso 7 diz que nós devemos permanecer em Cristo. E aí no verso 8 diz que se nós permanecermos em Cristo, nós então vamos produzir frutos. Olha que coisa espetacular. E se nós unirmos todos os versículos que nós lemos aqui, nós então teremos compreendido qual é o verdadeiro segredo da vida cristã vitoriosa. Por um lado, nós temos essa percepção do esforço humano. Por um outro lado, nós temos essa percepção da necessidade da presença de Deus em nós. Então, como nós fechamos esta equação? Como nós resolvemos essa equação? O ser humano realmente tem que se esforçar? Será que a salvação não é pela graça? Mas se é pela graça, há o cancelamento do esforço? Qual é o segredo? E este segredo, ele é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de ser compreendido. Queria eu ter compreendido isso lá nos meus primeiros anos da carreira cristã, mas tudo tem um processo, tudo passa por uma linha de crescimento. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. E como está escrito em Provérbios, a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Eu tenho compreendido nessa fase atual da minha vida que o segredo da vida cristã vitoriosa é me esforçar para permanecer em Cristo. Simples assim. O segredo da vida cristã vitoriosa é eu me esforçar para permanecer em Cristo. Você quer vencer espiritualmente? Permaneça em Cristo. Simples assim. Então, para ter essa compreensão, eu não preciso ter a formação teológica profunda. É simples. Essa verdade, a verdade do Evangelho, é para o teólogo, é para o doutor em teologia, mas é também para aquele adolescente que enfrenta os seus conflitos, aqueles adolescentes que enfrentam os seus conflitos nessa fase tão importante da vida. O Evangelho é para eles. É para uma criança que está lendo a Bíblia e descobre realmente que Jesus pode ser o seu melhor amigo. Então, se você quer vencer, o segredo está aqui. Precisamos permanecer em Cristo. E para permanecer em Cristo, nós precisamos desse esforço. E é um esforço guiado pelo Espírito Santo. Vocês se lembram das palavras de Cristo? Quando ele vai dizer assim: E eu vos enviarei um outro Consolador, e quando ele vier, vos guiará em toda a verdade? Vocês lembram disso? Então,
esse esforço para permanecer em Cristo, ele é um esforço não solitário, mas um esforço guiado pelo Senhor Deus Espírito Santo. Até aqui a graça, ela é maravilhosa. Até aqui a graça é transbordante, irmãos. Para que eu me esforce para permanecer em Cristo, eu também preciso da atuação do Espírito Santo em mim, porque a minha natureza carnal pecaminosa, ela não quer permitir que eu permaneça em Cristo. Então eu preciso de uma ação sobrenatural agindo em mim para que eu permaneça nele. Agora vocês entendem por que é tão difícil separarmos momentos para estudarmos a palavra de Deus de maneira profunda, de maneira reflexiva? Compreendem porque existem tantos obstáculos entre nós e aquele momento especial de estudarmos o espírito de profecia? Quantas vezes tentamos, começamos, paramos? Percebe como é difícil encontrarmos momentos para estarmos ali a sós com Cristo em oração? Por quê? Porque é importante para o inimigo de Deus que nós não tenhamos clareza sobre esta verdade. O inimigo, ele não quer permitir que você e eu compreendamos essa verdade tão simples. Permanecer em Cristo através da atuação do Espírito Santo em mim, através do batismo diário do Espírito Santo, à medida que eu clamo por isso. Então o inimigo ele coloca vários obstáculos entre você e a oração, entre você e o estudo da Bíblia, entre você e o estudo do Espírito de profecia, porque o segredo passa por aqui. Assim como uma árvore não pode produzir frutos se ela não está realmente bem estruturada, bem enraizada, bem alimentada, o cristão também não consegue. Essa árvore, ela precisa ser cuidada, ela precisa crescer saudável, raízes profundas para que ela cresça de forma saudável e produza os seus frutos. O cristão é assim. Nessa metáfora, quando nós vamos lá em João capítulo 5, aliás, João capítulo 15, falando da videira, né? Fala que Jesus, nós somos os ramos e ele é a raiz, ele é a videira. Olha que coisa linda. Então, ou seja, quando eu permaneço em Cristo, então eu produzo frutos. Por que que muitas vezes os frutos que produzimos parecem não glorificar o nome de Deus? Por que que muitas vezes os frutos que produzimos parece que não preenche o vazio do coração? Porque esse vazio só pode ser preenchido através da presença de Cristo em mim. E aí sim, quando eu permaneço em Cristo, esse meu fruto, o fruto que eu produzo, não vem de mim mesmo, vem dele. Então não é um fruto estragado, um fruto azedo, um fruto que não seja agradável à palavra. Então eu desafio você aqui através desse projeto maravilhoso do Upgrade nesse primeiro dia da nossa semana de oração, Jesus, você e eu te desafio a permanecer em Cristo. Assim você vai ter uma vida cristã vitoriosa. E eu gostaria de deixar aqui alguns desafios, algumas atividades para você cumprir durante o seu dia e também durante essa semana. E o primeiro desses desafios é que você separe algum momento deste dia para estudar, para ler o capítulo 11 do livro Caminho a Cristo. Então, tem um grande segredo revelado ali para você. Capítulo 11. Ah, mas eu já li. Leia novamente. Tudo bem? O pastor Bulhão, ele dizia assim que antes de subir no púlpito para pregar sobre justificação pela fé, ele deveria ler pelo menos, qualquer pregador deveria ler pelo menos 100 vezes o livro Caminho a Cristo. Eu não estou pedindo para você ler o livro 100 vezes, estou pedindo para você ler apenas o capítulo 11. Olha que bênção. Você vai ler o capítulo 11 e você vai me contar depois o que você aprendeu. Também te desafio a tomar a decisão hoje de ler o livro O Desejado de Todas as Nações, um capítulo por dia, até terminar. E você faça isso em oração. Você vai receber grandes bênçãos do Senhor, grandes pérolas que estão neste livro, O Desejado de Todas as Nações. E por fim, uma atividade para hoje. Se nós temos que permanecer em Cristo sob a atuação do Espírito Santo para termos uma vida cristã vitoriosa, para sermos autorizados por Deus para pregarmos o Evangelho a outras pessoas,
e também para estarmos crescendo na comunhão e na graça do Senhor Jesus Cristo, para estarmos preparados para aquele dia que breve se aproxima de nós, então é importante que eu tenha um relacionamento vivo com Cristo. Porque permanecer em Cristo, ter Cristo na minha vida, só é possível através de um relacionamento vivo com Ele. Olha que coisa magnífica. Eu não posso dizer que eu te conheço se não há um relacionamento entre nós. Você não pode dizer que você me conhece se não há um relacionamento entre nós. À medida que eu tenho um relacionamento contigo, eu te conheço e também me torno conhecido por você. Não é verdade? Então, como é que nós fazemos para termos a Cristo em nossa vida? Através de um relacionamento vivo, um relacionamento experiencial. Então, eu te convido a separar 3 momentos especiais deste dia para que você esteja a sós com Cristo. Tudo bem? Então, você vai separar ali 3 momentos de 20 minutos. No primeiro momento, você vai conversar com Deus e vai clamar pelo batismo do Espírito Santo. Você vai contar para Jesus da sua necessidade pelo batismo do Espírito Santo. 20 minutos. Depois você vai separar mais 20 minutos para também clamar pelo batismo do Espírito Santo, mas nesse segundo momento eu gostaria que você apenas conversasse com Jesus sem pedir nada e sem agradecer por nada. É só um exercício. Porque quando estamos com os nossos amigos, nós falamos de tudo, não é verdade? Contamos nossos segredos, nós também ouvimos os segredos dos nossos amigos, falamos do que sentimos, como percebemos a vida. Então, eu gostaria que no segundo momento você vivesse essa experiência com o seu melhor amigo, que é Jesus. Tudo bem? Está pronto para isso? No começo vai ser difícil, mas depois a gente se adapta. E depois você vai escolher mais um momento, que é o terceiro momento, para estar ali a sós com Cristo novamente, conversando com Ele. Eu gostaria que você conversasse com Cristo sobre os seus sonhos relacionados à sua carreira, pede a opinião dele sobre a sua carreira profissional, se precisa mudar, se é necessário seguir em frente. Fala com Deus sobre seus relacionamentos, se você já é casada ou casado. Fala dos desafios do matrimônio, conversa com Jesus, pede as bênçãos dele. Fala para ele. Você não é casada, você não é casado, quer ter um relacionamento, quer formar uma família. Fala para Jesus. Como é que você imagina? Perfis, fala dos seus sonhos. Tudo bem? Vai conversar. Ellen White ela diz que quando nós chegamos diante do altar, é necessário que tenhamos alguma coisa para contar a respeito da nossa vida. Então, que Jesus te abençoe, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira especial. Especial porque você e eu estaremos permanecendo em Cristo. Que Deus te abençoe. Estarei agora fazendo uma oração contigo. Querido Deus, agradecemos por este momento, essa meditação que o Senhor nos proporcionou. Que sejamos, ó Pai, atentos a essa mensagem, que possamos permanecer em Cristo. São tantos desafios, tantas luzes chamando a atenção, mas em meio à balbúrdia deste mundo, que possamos discernir que o mais importante é estarmos firmes com Jesus. Porque se nós estivermos firmes com Cristo, teremos então uma vida cristã vitoriosa. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Porque se eu estou nele, a vitória dele se torna a minha vitória. E eu então não somente tenho vitórias para mim, mas também vitórias para o meu próximo, à medida que eu compartilho Jesus com eles também. Ajuda-nos, ó Pai, a praticarmos esses desafios que foram colocados. A leitura do capítulo 15 do livro Caminho a Cristo. Adotar aqui o desafio de lermos um capítulo por dia do livro Desejado de Todas as Nações. E nos acompanha esses 3 momentos especiais de oração. 3 momentos de 20 minutos. E que possamos conversar, dialogar, abrir o coração, pedir a tua opinião, pedir que o Senhor nos ajude a tomar decisões, para que dessa forma nosso relacionamento se torne mais íntimo, mais vivo, à medida que o Senhor realmente deseja que nós façamos. Em teu nome nós oramos.
Amém. Muito obrigada, Batista, pela palavra de hoje, pela mensagem. Que Deus continue assim te usando, te abençoando para falar de Jesus para as outras pessoas. E nesse momento nós vamos aqui encerrando essa primeira parte, né, que fica gravada, depois nós colocamos no YouTube. Você que nos assiste aí pelo YouTube depois, né? Nosso convite é para que você participe aqui ao vivo, no Zoom com a gente. Se essa mensagem preencheu aí um espaço no seu coração, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilhe com alguém. E eu convido você para participar conosco durante a semana. Então, eu vou encerrar a gravação e, em seguida, nós vamos tirar aqui uma foto da tela. Quem quiser abrir a câmera, vai se preparando. E nós teremos agora também a Turma da Calçada, que é um bate-papo, onde nós podemos comentar sobre a mensagem, fazer perguntas, contar testemunhos. É um momento muito agradável. Então, para quem nos assistiu na gravação, até amanhã, fiquem com Deus.